O capítulo começa com Emma discursando para várias pessoas de Murfreesboro. Ela saudava todo mundo com a paz de Allah e então seguia com as atualizações. Basicamente, vários mecânicos de trilho têm sido atacados regularmente, sendo a última vez 2 dias atrás, e tiveram que chamar uma equipe que vieram de ônibus para ajudar. O resultado, por incrível que pareça, foi positivo. Ela dizia que era a prova que Deus estava com eles, ao qual vieram unidades de apoio de Grenada. O resultado foi o extermínio dos Crosshair. Nossa querida Taylor nos contava que faz uma semana desde o ocorrido do balão e que até então não escrevia nada. Tem estado muito pensativa, muito preocupada. Enquanto isso, Emma continuava a discursar, dizendo que tiveram 5 vitórias nos últimos dias, e dizia que a coalizão estava levando muito a sério qualquer caso de infecção, e dizia que essa estava sendo uma estratégia muito positiva e funcional. Fazer alianças e coordenar nações era um sucesso garantido. E no caderninho da Taylor tá escrito errado, errado, errado! Inma tava se sentindo a fodona, enquanto a Taylor pensava, caramba, mas essa mulher só fala merda. Mas, para piorar, ela dizia que recebeu pedidos para demitir a operadora da rádio, que é a Cautions. E a Taylor questionou, que merda é essa? Por que você vai demitir ela? E o Muska falava, calma aí, pô, fica tranquilo aí. E ela responde, que bom que perguntou. Então, é que acontece que muita gente não gostou de um não crente representar a nossa causa. E a Taylor contesta, tipo, peraí, eu tenho que ser da sua religião pra trabalhar pra você? E a Emma praticamente responde, fazer o quê, né? E então ela continuava e dizia, ela tem talento pra ser dramática. Ela chora, grita, faz bico. Olha, eu sei que ela tá de luto, mas uma pessoa instável operando a nossa rádio não é uma boa escolha. Não damos vivas para quem nos causa problemas. Essa é a real. Depois de detonar a menina, ela continuava a dizer que era a respeito do pai de Onway e voltaria em um mês quando o menino estiver pronto para voar. Enquanto isso, o McBride está sendo praticamente um carteiro, levando informação e notícias para outras cidades. Fotos, arquivos, linhas de abastecimento, inteligência, deslocamento, etc. Inteligência? Linhas de abastecimento? Aposto que ela está lendo muitas publicações militares, tenho quase certeza, dizia Taylor. Ou então devia estar com o cacete duro se fosse homem. E aí depois ela se vangloriava, dizendo, estamos vencendo, olhem para lá. Em seguida ela continuava e dizia, se querem saber mais, tem tudo aqui no mapa. Toda a distribuição de ativos e agrupamentos. E Taylor dizia em seu monólogo, agora é assim, não existem mais pessoas, só populações. Peões obedientes num tabuleiro, como xadrez. A pior parte era tudo que eu queria, uma grande nação coordenada. Isso é bastante similar a alguns livros que eu li, como o de Olaf Stapel. Pensar em impérios ao invés de vidas, em números ao invés de nomes. Uma verdadeira merda. E nesses pensamentos que ela explode e ela diz, não é o bastante. E já sem paciência, Emma dizia, a nossa convidada quer ser ouvida o tempo todo. Então vá logo, Taylor, fala aí, bota pra fora. E então ela finalmente se manifestava e dizia, olha, eu não quero causar problemas. E sei que todo mundo tá de saco cheio dos Crosshair, pois eu também tô. Mas eu tenho imagens reais do que aconteceu em Kingston. Sacrifícios, bebês trocados, mas eu tô ligada que vocês não vão nem olhar. Vocês acham que eu tô inventando, né? Acham que a minha casa foi destruída por puro azar. Vocês acreditaram na vida inteira que os Crosshair são burros, fáceis de derrubar. E eu lhes digo, essa campanha que vocês estão fazendo, isso não passa de uma caçada aos ratos. Quando na verdade deveria ser uma missão de sobrevivência. Eu sei o que eu tô fazendo, me deixa levar um grupo até as montanhas. E aí, não dando moral, disse, a gente tá aqui tentando construir o nosso amanhã e a nossa Taylor tá querendo levar um grupo para uma expedição para ela poder arquivar. Entretanto, o Taylor contesta. Não, você não tá entendendo. Eu quero dizer fogo, atiradores. Vamos levar uma galera armada e resolver essa situação de uma vez por todas. Vaidade. É tudo vaidade, dizia Emma. A gente não pode dispensar um ônibus para suas loucuras. Mas a Taylor dizia, tá bom, me dá cavalos. E toda debochada ela falava, se você conseguir uns voluntários, beleza, vocês podem ir lá. E aproveitando, vamos ver quem vai aqui. Algum doido sem nada para fazer quer ajudar a Taylor? E pasmem, nenhum corno se ofereceu para ajudar a Taylor.
Moral da história, dizia ela, você só é lembrado numa história se você for mais um dos peões. São unidades e números que constroem um império. As vidas vividas ali dentro não importam. Mais tarde, o nosso casal tinha uma pequena BR. O Musta questionava por que você sempre tem que ser do contra? Você se recusa a seguir em frente, se recusa a se encaixar. E ela argumenta dizendo como que eu vou me encaixar? Olha o jeito que eles falaram da Cautions. E outra coisa, você viu? Ela me chamou de convidada, sendo que eu já tô aqui há mais de um ano. Pra ela tudo é um jogo, só comandando quadradinhos num mapa. E ela nem sequer assistiu o vídeo, não tá nem aí pros fatos. Então, o moço dizia, sabe o que eu acho? Você ficou tão traumatizada com tudo que aconteceu que você não quer mais ser uma arquivista. Você quer ser uma guerreira. Tu tá pegando gosto por essa merda. Mas em lágrimas, ela responde, não, seu idiota. Eu tô sonhando com um amanhã onde a possibilidade de ter um filho não me faça chorar. Aí já era, pegou bem na ferida. A cena corta e do nada mostrava que no final das contas eles conseguiram voluntários. Como? Quando? Quem? Por quê? Ninguém sabe. Mas ela dizia que estavam em missão há 2 dias. E aí o moço dizia a seguinte, rapaziada, fotos, evidências, fica como principal. A guerrilha fica para depois. E nossa Taylor se dizia estar muito satisfeita pela companhia. Tudo isso graças ao Musta, que tem muitos contatinhos. Mas, dentre eles, estava a Cautions. Ela ficava... ela me demitiu, falou que eu era muito cabeça oca. E a Taylor dizia, não, fica suave aí, tá tranquila, vai dar tudo certo. E aí ela ficava meio bolada, porque um cara que ficava implicando com ela tava no meio do grupo. E era justamente o filho do baloeiro, que só aceitou participar porque ele nunca tinha saído daquele lugar. E aqui fica entendido que ele não odeia ela, na verdade, outra coisa. E aí de repente corta para uma cena de oba-oba, algo que a Taylor dizia que estava precisando muito. Depois do bem bom, continuavam com a missão. Mas então eles paravam, pois chegavam numa região totalmente vazia. Entretanto, tinha alguma coisa muito errada ali. Aquele lugar parecia muito familiar, mas era tudo muito estranho, muito alienígena. Alguma coisa ali não estava se encaixando, não estava certo. A Cautions chorou por algum motivo. Talvez ela sentia como se já estivesse ali. Até o Gepler, que ficava zoando ela, foi muito gentil e prestativo. Entretanto, até a Taylor sentia esse sentimento de familiaridade, e então ela derramava uma lágrima. E o pessoal ficava tipo, pô, é isso? Não tem nada? E o moço até dizia, pô, a gente tentou, você quer ir pra casa? E em seu monólogo ela dizia, casa? Que casa? Como é que um povo inteiro simplesmente evapora? E aqui, pessoal, dá a entender que é a antiga Choga. Ela até citava novamente o tal do Olaf, dizendo que em suas obras ele afirma que nenhum povo dura por muito tempo. Os povos humanos se erguem e caem, um atrás do outro. Alguns maiores, outros menores. Até que então viam uma coisa muito interessante, rastros de ônibus. O grupo então, motivado a saber o que é, começam a seguir o rastro. E acabavam por chegar em um acampamento. O Musta até dizia, calma aí rapaziada, não são pessoas infectadas. Mas a própria Taylor via algo muito estranho neles. Eles tinham sim a marca da cruz, mas era muito menor. E eles usavam roupas feitas de humanos. Cautions chama o nome de Taylor, mas um dos Crosser, aparentemente um Crosser, reconhecia o nome. E esse cidadão aí, rapaz, é a Taylor, tá tudo certo, estamos seguros. Enquanto os outros tentavam puxar ele falando, fica quieto, não fala nada não. E os cabas ficavam tipo, eles reconheceram a Taylor, como assim? E esse povo bonito aí tava muito impressionado porque eles chegaram ali. E um deles até perguntava, devemos chamar o chefe? E eles também estavam muito assustados. Até que um deles dizia mais ou menos assim, não sabemos o que fazer, então chamem os cães. E a nossa galera ficava muito intrigada, tipo, que merda é essa? Parece que os caras nem estão ouvindo a gente. E o que eles querem dizer com chamar os cães? O que tá acontecendo? E analisando um pouco melhor, Taylor via que esse povo era muito primitivo, muito arcaico, com uma linguagem muito estranha. Então ela deduz, esse povo, talvez eles possam ter sido criados pelos infectados. E enquanto eles discutiam, a Cautions olhava para o lado e via uma coisa meio assustadora. Os verdadeiros infectados finalmente apareciam e o grupo ficava alerta.
E essa galera aí muito estranha começava a gritar, pedir ajuda pelos cães. E eles apareciam. Enquanto a Taylor sentava a bala nos bichos, a Caudius dizia: Taylor, eu não acredito nisso. Um daqueles cães era simplesmente a sua mãe. E é dessa forma que terminava o nosso capítulo.